Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi, para mais uma gravação de um episódio aqui no estúdio Atibaia Jardim. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Nunes e eu sou advogado civilista aqui na comarca de Atibaia. Comigo, doutor Sidney da Silva. Tudo bem, doutor? Saudações, doutor. Hoje é dia de jogo da seleção. Hoje tem jogo? Opa, hoje tem jogo. Como todo brasileiro, né? Tá tudo preparado. Tá certíssimo. Doutor, alô, vocês que estão chegando aí na nossa gravação. Hoje nós vamos iniciar mais uma gravação no nosso podcast Jus Esperneandi. Estamos aqui no estúdio Atibaia Jardim. Hoje eu convidei a minha amiga, advogada criminalista, moradora de Bragança Paulista, que ela me corrigiu aqui. É Bragantina, doutora. Para mim, mora em Bragança, é Bragantina. É isso aí, doutora. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por esse desafio desse tema tão polêmico, né? Sim. Tem que falar com cuidado, mas Sim. Hoje nós vamos falar aqui do caso da Maria Eduarda, né? Aquele acidente que ocorreu, acho que em Limeira, doutora? Em Limeira. Doutora Camila Medeiros, né? Vamos apresentar a doutora Camila Medeiros. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Obrigado doutor. pela presença, viu? É isso aí. Isso aí, vamos lá. Doutora, Vamos falar um pouquinho. Antes de nós entrarmos no nosso tema, eu queria que você me falasse uma curiosidade que a minha curiosidade é a curiosidade de todo mundo, de todos os jovens advogados, recém-advogados que passam por uma transição muito difícil. E nessa eu sei que eu te peguei de surpresa, que eu não falei que ia falar sobre isso, né? Você era bancária, né, doutora? Eu era. Gerente de banco? Eu fui gerente de banco por 7 anos. Olha. Primeiro eu trabalhei no Bradesco, depois fui para o Santander. Na verdade, eu entrei no banco para sobreviver à faculdade, gente, porque eu não tinha condições de me manter na faculdade. E aí, no segundo ano, eu consegui uma oportunidade no banco e fui ficando por lá. Até comentei com o doutor ali no início, né? Eu me formei, eu falo que eu sou formada um pouquinho velha já. Eu me formei em 2021, final de 2021. Mas eu já estava tão envolvida ali com a carreira bancária que eu acabei deixando o direito em segundo plano. Só que em um determinado momento caiu a minha ficha que o meu sonho era ser advogada, entendeu? E a rotina, as demandas, as responsabilidades ali começaram a tomar meu tempo, né? A minha cabeça, e o tempo foi passando. Até brinco, falo, gente, 1 ano, 2 anos, passa que você nem vê, né? E aí, em 2024, foi quando eu decidi sair do banco. Falei, não, eu quero sair, eu vou me dedicar, vou para advocacia, que é o que eu quero mesmo, é o que vai me trazer satisfação pessoal, não só financeira, que financeiro eu já tinha. E aí, saí do banco começo do ano passado. Então, mas a transição... Abril de 25. A transição que é um momento difícil para quem está numa profissão, se forma, é aprovado no exame da ordem e migra para a advocacia, né? Então, você precisou ter uma reserva, um fundo de reserva, uma grana guardada para você fazer a migração, ou você já entrou ganhando dinheiro na advocacia? Não. Como que foi a sua transição? Quando eu decidi, no final de 2024, que eu queria sair do banco, eu parei de gastar e comecei a guardar dinheiro. Isso eu me planejei. Não vou dizer que não. Comprei computador novo, sabe? Comecei a me ajustar. Mas eu saí do banco em abril, crente que eu já ia passar na OAB e tal, e já ia dar tudo certo, ia ser tudo muito rápido. E eu passei agora começo do ano. Então, todo esse período eu vivi de reserva, foi bem complicado, sabe? Fiquei com bastante medo. Até comecei a trabalhar no escritório, mas não era advogada, era assistente. Alguns casos que vinham para mim, eu passava para o escritório. Mas, assim, é muito complicado, porque você está acostumado a ganhar um salário X, ter uma vida num padrão X, e, de repente, começar do zero... Não é fácil. Não é fácil. Não. Doutora, no final dessa gravação, nós vamos voltar nesse assunto que eu quero que você passe essas dicas aí, um aconselhamento para quem está nessa transição. Eu conheço muitos advogados recém-formados que estão nessa transição e é muito importante eles saberem disso. Sim. A gente vai agora iniciar o nosso tema, que nós vamos falar de homicídio doloso, nós vamos falar do caso da Maria Eduarda, lamentável tragédia que aconteceu na cidade de Limeira, no qual ela foi praticar um esporte radical. Como é que é o nome? Alguma coisa jump? Ramp jump. Tipo bungee jump, né? E acabou que ela sofreu um Tecnicamente acidente, é pular de corda, mas ela pulou sem corda. Sem corda. Doutora,
Então, no caso da Maria Eduarda, lá do caso de Limeira, você acha que é possível falar em dolo direto naquele caso? Não, não tem como. Porque não tem nenhuma evidência, pelo menos não até o momento, né? Que eles tinham a intenção de matar. E para ter o dolo direto, tem que ter a intenção. Pode colocar várias outras situações ali, mas o dolo direto não. Até porque eles estavam trabalhando, tinham pessoas filmando, outras pessoas já tinham passado por ali, já tinham feito o salto, entendeu? Então não tem como falar em dolo direto nesse caso. Você acha que é possível cogitar o dolo eventual nesse caso? Então, a acusação alega isso, né? O dolo eventual em relação ao descuido, por ser um esporte extremamente arriscado, por ser um esporte extremamente arriscado, eles entendem o quê? Que o fato deles terem se descuidado, não ter cumprido os protocolos, por si só gera o dolo eventual, que era assumir o risco. Eu particularmente não concordo, né? Uhum. Mas é o que a acusação diz. O dolo eventual, o que diferencia o dolo eventual do dolo e da culpa consciente, doutora? Então, o dolo direto, a pessoa tem que ter o desejo de matar, a vontade de matar, o ânimo de entendeu? fazer. Exato. O dolo eventual, a pessoa não tem o desejo direto, mas ela assume o risco. A conduta dela assume o risco, né? Um exemplo, por exemplo, a pessoa está andando a 200 por hora aqui nessa avenida. Ela não tem o desejo direto de matar, eu quero atropelar alguém, tomara que alguém passe aqui, eu quero atropelar. Mas ela sabe que a 200 por hora nessa avenida, se alguém passar, ela vai matar. Uhum. E a culpa consciente, a pessoa prevê o risco, mas ela acredita que com as habilidades dela não vai acontecer, entendeu? Não vai acontecer. Também é uma tese a ser utilizada nesse caso, né? Lembrei do meu segundo ano de direito agora. Eu vou ser bem sincero. Eu conheço o caso da Maria Eduarda pelo que a gente vê na televisão. Então, assim, não procurei nem pesquisar. Parece que tem entrevistas aí, interrogatórios, declarações de testemunhas, aliás, né? Não vi, não tive acesso. Mas, a minha singela opinião, eu acho muito difícil de colocar um dolo eventual ali. Eles não assumiram o risco de matar ela. Tecnicamente seria culposo, Tecnicamente seria culposo. É culposo. Ali foi uma tragédia, igual a gente estava até comentando aqui no off, antes de iniciar as gravações ali. Como que o cara é uma equipe que faz um esporte radical, tem um monte de gente filmando, várias pessoas já estavam ali, já tinham saltado, essa aqui nós não vamos amarrar, que nós não vamos matar. Essa aqui nós vamos matar. Tem sentido. Na frente de um monte de gente. O grande problema que acontece não só com o caso da Maria Eduarda, mas com dezenas de casos, é que a exposição pública, sim. O linchamento virtual. Né? O tribunal da internet. Isso você ia falar agora. É o tribunal da internet que já julga antecipado. E aí nenhum juiz quer arriscar o seu cargo e falar, não vou prender, isso. Aliás, foi alguém preso nesse caso? Tá preventivo. Tá em preventivo. Estão em preventiva. Sim. É um absurdo. Assim, eu também pensei eu lamento muito. Passou por uma audiência de custódia e manteve a prisão. Eu lamento muito pela família, marido, filhos, se tinha filho ou não, pais. Mas vamos analisar tecnicamente, né? Vai prender? Qual o fundamento da prisão, você entendeu? Eles não foram ali pra matar essa menina. Eles não foram ali, eles não arriscaram, não falaram, vamos jogar sem corda pra ver se morre. Não aconteceu isso. Deus do céu. Você entendeu? Jamais. Até porque, gente, eram trabalhadores, né? Todos os dias eles saíam de casa para exercer aquela mesma atividade, e assim como um médico às vezes comete algum erro, assim como um engenheiro às vezes comete algum erro, ninguém tem intenção de matar ninguém. Você vive daquilo, aí do dia pra noite você quer matar alguém, quer que o caso repercute na internet. Não tem sentido. Não tem sentido. Faz sentido, exatamente. Olha pra você ver, a gente já tem um tempo de gravação. São menos de 10 minutos. A gente tá na primeira questão ainda. Nosso roteiro rende, doutor. É muito bom que vai surgindo, né, mais ideias aqui durante a gravação. Doutora, conta pra gente como é que foi esse caso aí, pra quem tá nos assistindo aí, que não sabe direito. Certo.
Então, a Maria Eduarda foi fazer esse esporte radical lá em Limeira, uma menina nova, tudo. Pelo que eu verifiquei, tinha uma galera ali de pessoas saltando, e infelizmente, quando chegou na vez dela, a gente acredito que ninguém consegue explicar isso, né? Mesmo com um monte de gente filmando, mesmo com um monte de gente assistindo, porque tinha outras pessoas ali, pessoas que já tinham saltado, e acredito que até amigos dela. Eles posicionaram ela parece que ela mesma escolheu uma outra modalidade, que era essa modalidade de aviãozinho. Eu cheguei a. Isso, que coloca a pessoa por cima e é arremessada, todo mundo né? levantou ela e jogou ela. Aí levantaram ela e ninguém viu. Quando foi ver, ela já estava lá embaixo, né? Não sei se ela caiu morta. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que ela morreu ali depois, né? Agonizando, né? Mas só perceberam que ela estava sem corda lá embaixo. E aí veio o problema, porque ela estava com aquelas GoPro filmando. E aí teve uma discussão que a GoPro sumiu. E aí estão questionando se foi eles que pegaram a câmera ou não, porque às vezes tem conversa, alguma coisa ali, né, nesse meio tempo. E aí tem uma discussão que eles tentaram fugir, que eles já não estavam mais com a mesma roupa do que a roupa do salto. E aí a polícia conseguiu pegar eles a tempo, entendeu? Eu cheguei a ver a reportagem de um deles. E dava pra ver, assim, o choque mesmo. Como eu falei, né? Ninguém sai pra trabalhar e... Não saiu pra matar, né? Sim, exatamente. eles têm culpa do que aconteceu? Tem culpa. Sim. Né? De alguma forma vão ter que ser punidos, né? Mas na medida da culpa deles, assim, não é porque a rede social, o clamor social tá revoltado que vão encarcerar e deixar eles pagar como se tivesse tido a vontade de matar, Exato. né? O princípio da proporcionalidade do direito um princípio constitucional é justamente para isso, para dosar, flexibilizar a pena de acordo com a proporção né, da culpa da pessoa. Eu lembro que quando nós fazíamos pós-graduação, eu e o Dr. Daniel, nós íamos juntos, o doutor fazia pós-graduação em civil, eu fazia em penal lá na Uninove, no Memorial da América Latina, e era presencial 2 vezes por semana. E eu lembro que numa das aulas, o professor ele foi falar do princípio da proporcionalidade e ele usou o crime de violência sexual. E ele falou assim, e foi um exemplo muito excelente que ele deu. Tá? Eu não lembro o país, se eu não me engano, a Alemanha. Ele falou que na Alemanha a pena para o crime de estupro ele inicia em 2 anos e vai até 16. Por que disso? Eu atuei num caso, por exemplo, que um cara passou o dia no condomínio, na piscina com uma moça, e flertando, tomando, conversando na piscina do condomínio, né? Os moradores lá conversando. E quando entrou no banheiro, entrou no elevador para eles subirem, ele meio que deu em cima dela e ela meio que refutou, mas ele pegou, botou a mão por cima, assim, apoiado no elevador e forçou um beijo. E esse cara, ele foi condenado a 8 anos de prisão por estupro. Imagina. Você entendeu? Muito né? desproporcional. Então, por que eu tô contando toda essa história? De repente, poderia falar que era um caso de estupro, mas numa dosagem aqui, ó. O cara pegar uma penalidade a estilo o da Alemanha, inicia em 2. Qual que é a gravidade? Qual que é as consequências? Entendeu? Pode sair impune? Não pode sair impune, mas também não pode condenar o cara a 8 anos, não é machismo nem nada para quem assiste. Colocar ele na mesma minha opinião balança técnica. do cara que realmente estuprou exatamente. Ali, que teve um ato. Qual que é o incentivo que o Estado vai dar para a sociedade se ele cata um cara que força um beijo e condena igual um cara que violenta? Exato. Você entendeu? Então, foi um exemplo muito legal que o professor trouxe para nós lá e que, de repente, para nós aqui deveria ter uma similaridade, né? Só que a gente tem esse problema gravíssimo que é a mídia, né? Sim. O linchamento social, o júri. Tribunal da Internet. Tribunal da Internet, eu nunca tinha escutado essa. Tribunal da Internet. Mas entendeu? vocês são criminalistas, vocês não concordam que a prisão preventiva, eu sei que é injusto, dentro da proporcionalidade e tudo mais, mas a prisão preventiva hoje, que o judiciário impôs a esses envolvidos, os trabalhadores, não é uma segurança para eles mesmos?
em face da sociedade que está enfurecida e poderiam pegar essas pessoas na rua e talvez até matar essas pessoas para fazer justiça com as próprias mãos? Pensando na teoria, Cara, eu não acho na que prática, na teoria. eu acho que ninguém protege melhor que si mesmo. Tá. Acho que se eles quisessem se proteger, eles Mas mesmos um se país protegeriam. que é desarmado, um país que você não tem uma polícia, pelo menos não tem uma polícia para cada cidadão para ter segurança efetiva. Será que a gente não poderia forçar e pensar que não, talvez seja por segurança para eles mesmos? Eu acredito que não. Tem Não, que cumprir não. o que tá na lei, entendeu? Eles não Não. eles não causam nenhum risco pra investigação, entendeu? Tem que cumprir os requisitos. O que tá na lei, entendeu? Eu penso igual a doutora, não havia motivo, sabe? E não há motivo ainda, né? Porque é eles ainda difícil. estão presos. Eu costumo dizer que é difícil discutir direito penal com a pessoa leiga, porque a pessoa leiga é revoltada, ela vem com a emoção, né? Sim. A gente não, a gente estudou, nós Sim. somos formados para defender o que a legislação fala, né? Sim. Então, Sim. a gente tem que defender aquilo que a convicção da gente acha. É que alguns livros de Correto. direito penal que eu estudei para a ordem na época eram de promotores de justiça. Então a justificativa de Sim. manter-se Sim. a pessoa presa quando há um clamor social, uma das justificativas, segundo o Ministério Público, seria para proteger o próprio preso. Não existe. Nossa, Ele é o isso. próprio como réu, o Ministério proteger. Público é bonzinho, né? Então vamos Entendeu? prender quem fala isso. Eu tô então. colocando um contraponto de forma didática Sim, para a gente entendi. ter um, né? Mas Então, existe posições. for assim, Sim. eles têm que prender a polícia, prender o MP, prender todo mundo que corre risco, porque quem é uma pessoa que corre mais risco do que um representante do Ministério Público? Sim. Entendeu? Os caras tá o tempo todo. Tudo bem que na maioria dos casos eles condenam, pedem condenação de bandidos não tão bandidos. Mas Tem um juiz federal que mora dentro de uma cadeia. tem mesmo. Tem, no Brasil Sim. tem um juiz Olha. federal que mora dentro de uma cadeia. O promotor lá do caso da Deolane mesmo, ele é um promotor que vive com um batalhão de polícia. Escolta, verdade? Entendeu? Exatamente. Ô, doutora, vamos pra pergunta número 2? Nossa, vamos. Meia hora de podcast, vamos para o número 2 agora. Doutora, por que alguns defendem a existência do dolo eventual? Inclusive, acho que a delegada que está cuidando do caso defende, sabe? Isso, foi a delegada mesmo que fez esse primeiro apontamento. Em razão da atividade ser perigosa, né? Ela entende, e a acusação, aliás, entende até o momento dessa forma, que por ser uma atividade extremamente perigosa, o fato deles não terem cumprido os protocolos para poder fazer o salto, por si só, já caracteriza o dolo eventual. Quer dizer que eles assumiram o risco, a partir do momento que eles não cumpriram os protocolos, não tiveram o devido cuidado. É isso que eles sustentam o dolo eventual. Viu? Eu não... Como eu disse, não vi a fundo. Existe uma federação que regulamenta esse esporte, será? Existe sabe, hoje em dia existe um órgão regulador, né? Inclusive esportes. Esporte, judô, Será que existe tem, uma federação, uma associação, uma entidade que... Eu desconheço, mas eu regulamenta? acredito que tenha. Porque de repente a teoria, a tese da delegada de dolo eventual, ela pode estar partindo de uma resolução, uma normativa interna Específica, né? da categoria de classe, né? Ela pode ser que ela esteja se embasando nisso para atribuir o dolo eventual ao Pode caso, né? Pode ser. Doutora, então a gente ainda falando aqui no caso da Maria Eduarda, qual que é a maior dificuldade de provar o dolo eventual? Porque todas as justificativas que as pessoas, né, que a acusação aponta para dizer o porquê aconteceu aquele resultado, são elementos da culpa. Eles dizem, porque eles foram negligentes em não conferir os aparelhos. Isso é elemento da culpa. Eles foram imprudentes em não verificar se estava tudo correto, de não cumprir o protocolo. Isso é elemento da culpa. Então, é uma linha muito tênue nesse caso, entendeu? Eu acredito que o dolo eventual é forçado nesse caso, entendeu? Forçar a barra, né? É forçar a barra. Forçar a barra. Eu acredito. Doutora, agora vamos para o item 4 da nossa conversa. Eu queria perguntar para a doutora, qual é a dificuldade de provar a culpa, nesse caso que a gente está falando? Olha, sinceramente, os elementos de cada conduta que eles
tiveram ali naquele momento, já prova a culpa, né? É a negligência, é a imprudência. Mas acredito que a defesa vai ter dificuldade em razão do clamor social, porque a pena do homicídio culposo é muito menor do que a do homicídio doloso, né? Então, as pessoas querem forçar o homicídio doloso para castigar mesmo, para punir, aquela justiça que as pessoas clamam, mas que, na verdade, é uma vingança, entendeu? Então, acredito que a defesa vai ter dificuldade nesse sentido, porque eu, Camila, acredito que esse caso vai para júri. E uma coisa é você conversar com pessoas que são técnicas, uma coisa é o juiz ter que cumprir ali a lei, o artigo, o requisito da lei. Outra coisa são pessoas que são leigas com o direito e vai avaliar o caso por si só. Entendeu? Ah, não, isso não era negligência, isso não era imprudência. Matou e pronto, e acabou. É isso que as pessoas vão entender. Eu até gravei um vídeo, aliás, no meu Instagram sobre isso. E o vídeo saiu da bolha, né? Então veio comentários de fora. E tinha muita gente falando, eles mataram, pronto, e acabou. Eu falei, mas eu não estou dizendo que não houve um homicídio. Houve o homicídio. Mas o que a gente está discutindo aqui é a intenção, como foi feito, entendeu? Não só o resultado. É exatamente o que a gente está falando, é proporcionalidade. Então, é proporcional a um homicídio culposo, é proporcional a um homicídio doloso, é proporcional a um homicídio dolo eventual. O que tem que ficar claro é que esse homicídio, houve um crime, entendeu? E a gente tem que partir, pelo cenário que a gente conhece da televisão, a gente tem que partir que houve um crime de homicídio culposo. Sim. Né? As autoridades, a acusação, MP, a autoridade policial que está fazendo a investigação, que ela tem que trazer elementos ao processo, ao inquérito, que convença o Ministério Público de que o homicídio é mais do que um culposo, né? Talvez seja um dolo eventual igual estão ventilando na mídia. Então, houve um crime, é óbvio que houve um crime, mas ele tem que ser apurado na medida da culpa de cada um, na medida da responsabilidade de cada um. Da ação deles então, mesmo. Tem que partir do culposo, é óbvio. Né? Porque eles não foram lá, pessoal, vamos pegar essa menina e vamos jogar, vamos matar. Não, eles não foram fazer isso. O problema é que o nosso sistema criminal, eu sou civilista, mas eu enxergo o nosso sistema, que é talvez uma mudança do prisma, do olhar constitucional sobre o crime. Porque até um tempo atrás, quando eu estudava na faculdade, todo mundo era inocente até que se prove o contrário. Presunção de inocência, ok? Então, a gente sai da presunção de inocência até o crime mais grave, né? A gente sai de uma situação ao contrário. Todo mundo quer que eles sejam condenados por homicídio doloso, ok? E a gente não faz aquele caminho, olha, vamos presumir que eles sejam inocentes e daqui vem para o crime culposo, né? Que não há intenção, ou seja, tem que provar que havia a intenção de matar para que esse crime se torne doloso. Não, sai do pressuposto de que tinham vontade e cabe à defesa provar que não tinham vontade. Então, olha que ponto presunção que nós de culpa, né? Presunção de inocência, culpa, não né? Presunção de inocência. Isso é um assunto que eu bato muito, inclusive nas minhas defesas, né? Hoje em dia, eu falo muito isso, a gente até comentou isso aqui no podcast, hoje em dia, não é mais o Ministério Público, apesar do Código de Processo Penal dizer que quem alega prova, sim. Ou seja, se o Ministério Público está alegando que ele cometeu um crime, o Ministério Público tem que provar. Tem que provar. Mas o processo penal não está mais assim. Infelizmente, o processo penal, o Ministério Público fala que o cara cometeu, o juiz recebe a denúncia, e aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que correr atrás de prova de que ele não estava lá no local, que não foi ele. Provas negativas. Exatamente. Você provas diabólicas. Você tem que produzir provas diabólicas. Você tem que fazer um trabalho investigativo Sim. e trazer elementos que convença o juiz que ele não cometeu. E não o Ministério Público trazer elementos de que ele cometeu. Você entendeu? E provas, não alegações, né? Entendeu? Por isso que eu falo, pegar a Constituição Federal e rasgar. Porque se você for fazer um direito penal constitucional, não é assim que funciona de verdade. Né? Mas é só direito penal. É só processo penal. Não é direito penal constitucional e não é processo penal constitucional. Né? É uma bolha. Uma bolha. É uma bolha. Sim. Doutora, agora tem uma provocação boa para você aqui. Como que você defenderia
um homicídio culposo nesse caso? Qual as armas que você apresentaria para Difícil, a né? justiça? Difícil, porque, como eu falei, eu acredito que esse caso vá a júri. E só forçar o homicídio culposo, tentar demonstrar ali de forma técnica que é um homicídio culposo, que houve uma negligência, que houve uma imprudência, não vai ser o suficiente. Eu estava pensando exatamente isso na vinda para cá, entendeu? Então, o advogado, a defesa, vai ter que fazer um trabalho paralelo mesmo, de investigação, suscitar novas teses, coisas até completamente diferentes ali do trivial que a gente imagina. Inclusive, eu vi um vídeo do professor Fabiano Lopes essa semana, ele suscitando uma tese até de inimputabilidade por uso de drogas. Eu fiz essa mesma cara, tá? Criativo. Ele falou assim, gente, nesse caso tem que fazer um exame, tem que verificar Um toxicológico para ver se eles não estavam sob uso de entorpecentes no dia, entendeu? Eu falei assim, olha, quem pegar ali a defesa vai ter que abrir a mente mesmo e começar a pensar em coisas paralelas a isso, porque só o culposo, por mais que seja o correto, não vai ser o suficiente, porque os jurados ali não querem saber a técnica em si, os elementos, quer saber o que aconteceu, o que a internet está dizendo. Diferente de um caso que não é midiático, que ninguém conhece, você consegue ali explicar a situação, do que um caso que é midiático, que todo mundo bateu o olho ali, eles fizeram cagada, quiseram matar a menina. Mas vamos falar como profissionais do direito, né? Vocês não têm nem 1% de, vamos falar assim, de esperança que o judiciário seja técnico, porque da sentença que pronuncia o réu ao tribunal do júri, cabe recurso em sentido estrito. Sim. A gente tira da esfera da primeira instância e leva até o tribunal para um colegiado rever essa sentença de pronúncia. Vocês não colocam nem 1% de esperança que o judiciário seja técnico ao ponto de falar, opa, tecnicamente falando, é impronunciável, não pode ser pronunciado. Vocês não têm nem um pouquinho de esperança que a coisa certa seja feita? Estou provocando os senhores, hein? Como advogado civilista. Fala aí, doutora, o que você acha? Gente, se a prisão preventiva deles está sendo um clamor, pelo clamor da internet... Juízo de piso, né? É o juiz da garantia que manda. Juiz de garantia, Então isso assim, é um ponto legal para a gente até tocar, né? O processo penal, ele deu uma alterada recentemente, apesar da lei ela ter vindo lá do pacote anticrime, mas houve uma suspensão da execução da lei. Sim. Mas agora, recentemente, quando a gente tem mais de 40, qualquer 2, 3 anos é recentemente. Mas é recentemente mesmo, viu? Mas recentemente foi implantado o juiz da garantia. Então, como é que funciona o juiz da garantia? Enquanto estiver em fase de inquérito policial, no caso da nossa região aqui, o juiz da garantia é a 4ª RAJ de Campinas. Quem toma as decisões dentro do processo é o juiz da garantia. Tá? E o juiz da garantia não é o mesmo juiz da custódia. Que vai julgar. Não, o que fez a custódia no dia seguinte. Não é o mesmo juiz. Tá? É da 4ª RAJ também, mas aí funciona em esquema de plantão. Quem está no plantão, às vezes pode ser coincidência e cair, mas quem estava no plantão fez a custódia, depois o juiz da garantia é outro. E se denunciar e receber denúncia, aí sim vai ser o juiz natural da causa. Tá. Tô certo, doutora? Sim. Então vai passar por vários juízos ainda. Exato. Mas a questão é a mentalidade, né? A questão nesse caso é a mentalidade. A lei tá aí, todos eles sabem muito bem o que tem que ser feito. Na dúvida, não teria que pronunciar. Mas a questão assim, qual que foi a provocação mesmo, doutor? A minha provocação é a seguinte: todos nós sabemos que hoje, na data de hoje, há um clamor público muito grande, porque viralizou e tal. Nós, como técnicos jurídicos, a questão é, da sentença que pronuncia, cabe recurso em sentido estrito, cabe o reze, que é julgado por um colegiado no Tribunal de Justiça. Tira do juízo de piso, que ainda é técnico, leva para outros desembargadores, no caso, pessoas mais técnicos ainda, antes de levar para o júri popular, que é atécnico, sem técnica nenhuma. Que aí, lá o que vai mandar é o coração, ok? Então, assim, a provocação é, primeiro, existe uma questão temporal. Até esse julgamento ocorrer,
até o Reze subir, eu penso que a poeira vai estar mais Sim, é verdade. abaixada. É exatamente Entendeu? isso. Porque no Brasil, o julgamento não vai acontecer daqui 2 meses. Não. Entendeu? Exato. E até lá terão outras manchetes, né? Olha aqui, Exato. é exatamente Outras isso que eu ia te cortinas de falar. fumaça. Exato. É exatamente isso que eu ia te falar. O advogado que for fazer a defesa deles, ele tem que ser um pouco estrategista. Isso. Não que a gente é melhor ou pior que outros advogados, os Sim. outros colegas. Mas não ter Mas é pressa que cada de um, caso cada um desse. tem uma técnica. Então, assim, eu tenho um caso em Bragança que ele deu mídia, né? E aí eu falei para a família, enquanto esse caso tiver exposição, é ruim de botar ele a julgamento. Sim. Então, assim, e foi o ano passado, em outubro. Uhum. E aí, não andou o processo ainda porque não achou o meu cliente ainda, né? Ah, é legal falar isso, não é legal? É até a estratégia minha, então É assim, técnica. eu quero que se foda o que os outros pensam, entendeu? Ele não apresentamos ele ainda e recentemente eu conversei com o promotor do caso. Tá. Falei, a gente precisa conversar sobre aquele caso lá, doutor. Entendeu? Porque tem um mandado de prisão. Uhum. O meu cliente é técnico primário, tem um mandado de prisão em aberto, sempre teve bons antecedentes, nunca teve problema, sempre foi um cara de família, ele passou por um momento nebuloso na casa, na vida dele, Uhum. e está sendo acusado de um homicídio. Então, assim, o que eu falei? O meu pensamento, enquanto tiver em evidência, é ruim para a pior pra defesa. É ruim para ele, né? Sim. Para defesa. Para ele, né? Porque quem vai ser preso vai ser ele, Sim. né? Sim, pro réu. Então, o que você falou faz todo sentido, doutor. Faz todo sentido. Uhum. É ideal, é legal esperar a poeira baixar, sair um pouquinho de exposição, né, da Isso. mídia, e Sim. aí sim fazer a coisa andar. Porque, infelizmente, na história da humanidade, nunca acontece apenas um evento. São vários eventos. Sim. Né? Hoje nós temos em destaque esse. Deus que me perdoe, mas o mundo gira. Vai acontecer outras Daqui uma coisas. semana vai acontecer alguma outra Semana coisa que vai estar passada na era a evidência. Deolane, né? Que estava em evidência, Isso. entendeu? Nós temos a Copa, para vocês Antes terem... dela teve um Banco Master, né? O Banco Mercado Master, é. exatamente. Então, mas vocês vejam, né? Que tudo questão de... Hoje tem jogo do Brasil. Exato. Mas o que eu queria falar, brincando, né? Trazendo uma brincadeira. O Brasil tá tão ruim no futebol Que ninguém tá criando expectativa. que nem a Copa tá sendo utilizada de fumaça. Verdade. Né? Cortina de fumaça. A esperança é Cortina ganhar de fumaça. Não tá nem servindo pra isso mais. Então, Antigamente o Brasil parava pra assistir. Hoje em dia não é mais. Tem um promotor de bike que fala pro jogador, doutor, o senhor tá fazendo cortina de fumaça no eu tenho processo. eu tenho um sócio no meu escritório que o promotor falou na audiência, o senhor está fazendo uma cortina de fumaça. Mas esse meu sócio ficou muito bravo. Bom, a gente brincou, falou Sim, sério, mas é uma coisa séria. mas a gente, como cidadão, a gente espera justiça, é óbvio, Sim. né? Lógico, Porque lógico. houve um crime, uma vida, Sim. uma família não tem essa menina de volta Sim. mais, mas o que a gente está discutindo aqui, qual que é a proporcionalidade da culpa dessas pessoas, né? Sim. Será que eles têm que ficar 25 anos cada um preso por causa disso aí? Entendeu? E outra coisa que eu analisaria, eu traria para dentro dos autos. Quantos saltos já fizeram? Pô, de repente os caras fizeram 5.000 saltos. Você entendeu? E todos deram certo. Sim. Eu Entendeu? ouvi até umas matérias dizendo que naquele dia eles já haviam feito 40 saltos. Você tá entendendo? Que 40 vacilada, saltos. né? Que vacilada. Tá né? entendendo? É complicado. Mas né? olha, eu gostei muito do jeito que vocês colocaram a situação. E é importante quem vai nos assistir de diferenciar vingança de justiça. Social. Quando o doutor fala nós queremos justiça, é a equalização do direito ao caso prático. Exato. Entendeu? É você pegar uma norma jurídica e equalizar a aplicação. A conduta deles. De acordo com- Subsunção do fato às normas. Exatamente. É exatamente. isso aí. Subsunção do fato Agora às normas. você pegar a norma jurídica, o artigo, e aplicar sem uma equalização, sem fazer a justiça, Sim, você não tem justiça, você tem a aplicação do direito. sim. Né? Eu, verdade. como civilista, eu vejo muitos juízes aplicando o direito e fazendo pouca justiça. No direito civil. Até porque a aplicação da norma não depende só do resultado, né? Entendeu? Aí eu falo pra você, no civil eu vejo a aplicação do direito e não vejo justiça,
Imagina no criminal quando a gente está falando de liberdade. É verdade. Verdade. Fica a minha crítica aqui. Doutora, vamos lá. Vamos. Estamos com 35 minutos, não chegamos nem no meio ainda do nosso roteiro. O tempo total? Uma hora. Uma hora. Mas é um tema muito bom de se falar, Sim, né? sim. Falar assim com maturidade, falar com a visão da gente de profissional, de advogados que somos, né? Sim. A gente lida na área criminal todos os dias, né? Então, tem algum peso, né? O que a gente já enfrentou Sim. dentro da advocacia criminal. Doutora, se a vítima sabia que estava praticando um esporte radical, isso muda alguma coisa na responsabilidade penal dos organizadores? Olha que pesada Essa pergunta, né? Mas Querendo- não. Acredito que não. Ela foi ali praticar um esporte acreditando que havia um protocolo de segurança, é porque ela pagou, ela contratou essa empresa, e assim como ela, dezenas, centenas de pessoas praticam outros esportes com outras empresas em vários lugares, e ela acreditou que era mais um momento ali de lazer, entendeu? Então, eu vi até algumas pessoas suscitando na internet a questão da culpa concorrente, culpa exclusiva da vítima. Falei, gente, não. Uma coisa é se ela falasse assim, a corda vai no pé, não. Coloca no meu pescoço, coloca nas minhas costas. Ou, eu vou tirar aqui, a corda eu vou segurar. Entendeu? Ela não concorreu pro resultado, entendeu? Então, não tem o que se falar disso. Mas eu vi muita gente falando sobre isso. Sim. É que eu ia até brincar. Eu, como civilista, eu falava que era a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Culpa exclusiva da vítima. Ela concorreu. Como que ela não olhou? Não pode. Nesse caso, não. Mas aqui... Mas eu vi criminalista falando isso. Mas, Então. enfim. A doutora, ela tocou num ponto aqui que até tá no nosso roteiro aqui, né? O que a delegada está tentando fazer é trazer a falha dos organizadores, vamos falar dos instrutores, é um esporte que tem instrutor, né? Sim. Trazer a falha dos instrutores como mecanismo de imputação do crime de dolo eventual. Eu acho que é isso que está ocorrendo, né? Sim. Com base nesse pensamento, doutora, uma sequência de falha de segurança pode transformar o homicídio culposo em doloso? É a pergunta que vale R$1 milhão nesse caso, né? Porque é a linha ali, né? Entre a gravidade do esporte e a presunção de segurança que deveria ter e não teve, e a questão de dizer que foi um erro, foi uma fatalidade, porque eles fizeram 40 saltos e não aconteceu nada, e deu tudo certo, e só o dela, um fato isolado, acabou tendo esse problema, entendeu? Vamos complicar um pouquinho a situação, que a gente gosta de complicar sempre, Daniel? Vamos fazer uma equiparação? Mandei o meu carro para uma concessionária, fazer uma revisão. Durante a revisão, o mecânico que trabalha na concessionária, sei lá, 10, 15 anos, ele deixa, ou ele durante a manutenção num freio, ele deixa de fazer algo necessário para que o freio funcione. Eu piso no freio na rodovia, o freio, o carro vai na ribanceira, eu morro. E aí? Podemos falar que é um dolo eventual do mecânico? A gente não estaria dentro de um cenário similar? Sim. Porque houve uma falha de segurança, deixou de pôr a corda. Sim. Houve uma falha de segurança do mecânico. Deixou de apertar, antigamente chamava de burrinho no carro, né? Sim. A central do freio. Deixou de apertar, eu precisei do freio, não teve, cair na ribanceira, morri. Você entendeu? E aí? Civilmente falando, nós temos 3 situações de responsabilidade civil: imperícia, imprudência ou negligência. Se for configurado um desses 3, a responsabilidade civil está configurada. Isso a gente leva para o direito penal. Essas pessoas envolvidas, elas utilizavam aquele esporte como profissão? Ganhavam dinheiro? Sim. Então é imperícia. Houve negligência? Também houve. Porque eles não cuidaram de verificar ou de ter os procedimentos de segurança, de verificação de segurança. Sim. Houve negligência, né? E a questão é, imperícia, eles eram peritos no que eles faziam? Eles eram especialistas naquilo, só faziam aquilo? É isso que tem que verificar, né? Entendeu? O fato é que eu encontro 2 situações onde a família
conseguirá uma responsabilidade civil contra Sim. essas pessoas. Eu acredito que na área civil não tem nem o que discutir, Exato. né? Agora, a nossa conversa eu verificando que há responsabilidade civil pela morte dessa menina, e haverá uma condenação por responsabilidade civil para a família dessa menina. Sim. Haverá uma condenação. Levando isso para o campo do direito penal, equalizando novamente, se há responsabilidade civil, tem que ter responsabilidade penal. Isso vai ter, é Sim. óbvio. Né? Agora, como juristas, o quanto Exato. no penal. Porque no cível é a perda de uma chance. A pessoa faleceu. Ela vai deixar de viver o restante da vida dela. Hoje a gente pega o índice do IBGE para ver qual que é a expectativa de vida. E vamos supor que ela teria mais 20 anos de vida pela expectativa. Ela tinha 20 e poucos anos. Teria Era pelo bem menos novinha. 60, né? Não sei quanto que está hoje. Tem que fazer a avaliação para chegar a uma indenização civil. Sim. Uma pensão, se deixou filho ou não sei como que é. A situação da moça que faleceu, ou só deixou os ascendentes, não sei. Uma indenização. Mas tem que ter uma pensão, uma indenização. Aí o fato se há responsabilidade civil, necessariamente tem que ter uma responsabilidade penal. Responsabilidade zero para esse Não vai caso, ter. ele não Não tem como, existe. Não existe Não vai responsabilidade ter, não vai zero. ter. Na esfera penal, né, na esfera civil, igual o doutor está falando. Exato. A grande sacada qual que é o grau de responsabilidade? É um homicídio Exatamente. culposo, é um homicídio doloso, é um dolo eventual? É a proporção que nós falamos qual a desde o proporção, início, né? O importante, Isso aí. então, nesse caso, para a defesa, é tentar deixar a poeira baixar para que as coisas sejam feitas de forma correta. É isso. Exato. Tecnicamente falando. Tirar a emoção, né? O calor da Exatamente. emoção, Exato. né? Exatamente. Maravilha, doutora. Doutora, estamos diante de um caso em que buscam justiça ou resposta ao clamor social. O clamor social pode influenciar a classificação jurídica do crime? Nesse primeiro momento, sim, né? Como a gente falou, o assunto ainda está em alta, as pessoas estão revoltadas, a própria família também indignada, mas é um caso que tem que esperar a poeira baixar para poder agir de forma técnica, para poder ser aplicado à lei mesmo, os princípios constitucionais, entendeu? Porque nesse exato momento, qualquer atitude de um juiz que seja, qualquer outra pessoa que seja contra o que a internet está buscando, o que as pessoas estão buscando, vai O sofrer uma linchamento represália. vira contra ele, contra né? o juiz. Até um exemplo recente foi aquele caso do julgamento do Henri Borel. Todo mundo aguardava a condenação da Monique Foi. tão alta quanto a do Jairo, né? E não teve. Aí os advogados, os juízes foram recriminados, né? Esse também é um tema que eu preciso trazer alguém aqui para conversar sobre esse caso aí, né? Preciso me inteirar do assunto, que é legal, isso é legal. Perdão judicial? Não, Isso. É isso aí. É porque Mas a fundamentação que Então, ele... foi aplicado a omissão, o homicídio culposo para ela, para Monique. Porque a juíza entende... Por isso que saiu pro júri julgar, entendeu? Só o Jairo foi julgado então pelo não jurado. É o caso que eu tô falando, que teve uma pessoa que teve um perdão judicial. É ela. Exato. É ela? É que mas como vocês ela... viram Mas é que como ela já... justificativa política? Isso, porque a juíza trouxe uma questão de misoginia, Isso. né? Que, na verdade, ela só foi acusada, ela sofreu aquela represália, tanto quanto o Jairo, porque ela era mulher, foi isso que ela justificou. Foi. Porque se fosse um pai, não teria acontecido isso. Eles iam apurar só a responsabilidade do Jairo, que, de fato, praticou a agressão ali contra o Henri, né? E aí a juíza trouxe essa questão que... muito polêmica. Muito polêmica, muito corajosa, independente de se discutir se ela estava certo ou errado, muito corajosa. E ela, na verdade, foi um exemplo de magistrada que não respondeu ao clamor social, mesmo sendo um caso midiático que estava rolando ali faz um tempo, mas... Ela foi técnica. Ela foi técnica. Ela foi técnica. E aí, como eles já tinham ficado um tempo preso, a pena deu por cumprida, né, pra Monique, e ela aplicou o perdão judicial. Muito louco, né? Muito louco. E aí as pessoas não entenderam o perdão, entenderam como eu tivesse perdoado a atitude dela ali, né? Como se ela fosse uma vítima também, mas né? Por quê? Porque... Uma vítima da sociedade. Isso. Mas ela participou. Ela foi negligente. Doutora,
como Responsabilidade tem. ela tem responsabilidade de guardar, né? Lógico Mas não que é tem. esse o tema. Mas deixa quieto. Ô, doutora, voltando aqui ao nosso tema, que é o caso daquela moça Maria Eduarda que veio a falecer no esporte radical lá em Limeira. Jump, eu esqueço o nome. Hump Jump? Hop jump. Jump. O salto. É isso aí. Eu não quero saber porque eu não vou fazer isso. Também não tenho coragem, não. Doutora, tem um tópico 9 que ele fala erro grave ou indiferença com o resultado. Isso são os elementos que vai conseguir diferenciar a questão do dolo eventual e o homicídio culposo, né? Se realmente for um erro grave, se for uma indiferença. Se ficar provado uma indiferença, o que não é o que parece dentro dessa situação, aí poderia falar em dolo eventual. Agora, nesse caso, se conseguir ficar provado que é um erro grave, cabe o homicídio culposo. Isso é o elemento subjetivo. Exato. Muito, muito bom. Aí vai... A grande questão que o doutor estava falando, que no começo da nossa conversa, é que existe uma história de que trocaram de roupa, tentaram fugir. Sim. Até que ponto o arrependimento, né? Doutora, colide com essa qual questão foi? de Fala um tentativa pouquinho de dessa fuga. parte aí. Eu ouvi também falar que eles fugiram e aí a polícia achou. O que aconteceu depois que a moça sofreu o acidente, caiu? Depois que a moça caiu, eles desceram para ver, acredito se ela estava viva ou morta, bem, né? O que aconteceu ali de fato com ela. E aí nisso, alguém, acredito que foi um deles, pegou a câmera que estava na mão dela, porque ela estava filmando ali o saldo. Então, eles pegaram a câmera que estava na mão dela e fugiram pro meio do mato, parece umas reportagens que eu vi. Aí nisso eles trocaram de roupa, porque eles estavam de macacão azul. Então chama atenção, né? E aí eles trocaram de roupa, acredito que para sair despercebido e para tentar uma fuga. Mas não deu certo porque a polícia pegou eles antes. Eu acredito que foi por uma questão de desespero mesmo. Porque se na internet o pessoal já tá xingando, até no vídeo que eu fiz tinha comentário assim, se eu pegar esses caras eu mato. Eu falei, gente, O povo fica revoltado, o povo fica né? revoltado. O povo quer fazer justiça com a própria mão. Imagina pessoalmente. O povo quer levar pra fora, entendeu? Então, Então eu Praça acredito pública. que essa atitude deles foi mais uma questão de desespero, Preservar a de integridade preservar a própria integridade física. física. E outra, a pessoa não tem nenhuma orientação jurídica naquele momento, Não. entendeu? Não sabe como agir ali. Ela não vai ficar parada esperando assim, eu matei mesmo, gente. Então, eu acredito que a primeira coisa que eles pensaram, ou até às vezes alguém instruiu, foge, sai daqui, né? Mas tinha bastante gente no local. Tinha muita gente. Ô, doutora, a Alessa, ela tá perguntando aqui, e o sumiço da câmera que estava com ela no momento da queda, pode implicar na decisão, acredito eu que seja na decisão de dolo eventual, de homicídio culposo? Eu acredito que não, porque a câmera, ela ia filmar única e exclusivamente o salto. Pode até ter pego alguns momentos antes ali, alguma conversa deles, mas como não tinha uma intenção ali de matar ela, qualquer coisa que eles tenham conversado antes não vai incriminar eles. Diferente se, não, vamos matar ela, sei lá, tivesse alguma conversa ali ruim nesse sentido. Como foi um erro, ninguém esperava, até mesmo os próprios vídeos já demonstram isso, eles olhando com cara de espanto. Eu vi alguns vídeos de algumas meninas que estavam filmando, falando assim, ela tava sem corda. Entendi. Então, assim, foi um espanto pra todo mundo. Então, não vai ter Tinha nada ali muita naquele... gente em volta ali, assim. Muita gente. A pergunta que eu faço, essa câmera era dela Era da empresa. ou da empresa? Então É já da- não houve furto. Isso, não, era da Porque aí empresa. já começou, né? Calma aí, se fosse É. dela e tivesse subtraído, Sim, existia. Aí era mais um mas crime. se o equipamento é da empresa era da e empresa. a própria empresa recolheu o equipamento, né? Já Eu vou começa a mudar a história. eu vou né? falar pra você que eu não vou me surpreender nada se não vier falar, apesar de não ter nada a ver, não ser um momento de fraude processual, porque esconderam a câmera. Era uma pra prova. tentar Não Verdade. vou me Pra surpreender. tentar qualificar, Verdade, né? verdade. Não vou É. me surpreender se aparecer isso aí dentro do Verdade, processo, pode entendeu? ser. Uma fraude processual. Por quê? Porque escondeu elementos essenciais. Ocultaram prova. provas. Verdade. Prova. Você entendeu? Verdade. Muito bom, doutora. Olha Vamos só. pra última aqui. Doutora Siang aqui, Mais uma. entrando online. Ó, tudo bem, Siang? É isso aí, tem bastante gente aqui que passou pela nossa live aqui pelo TikTok. TikTok. É isso aí. Vamos lá, doutor. Manda o lá. número 10, vamos lá.
A internet ajuda a esclarecer ou confundir a população, doutora? Olha, Difícil, né? isso, hein? Acredito que depende de quem está pesquisando. Por exemplo, eu sou curiosa, sempre que tem algum caso assim que repercute, eu gosto de pesquisar. E eu não pesquiso só um canal, eu gosto de ver todos os viés, entendeu? Então, se a pessoa tiver a intenção de saber mesmo a informação, ela vai ter informação ali de forma muito mais fácil do que antes, que a gente tinha que esperar o jornal contar a versão deles, entendeu? Aquela musiquinha. Exato. Lembra? A internet é democrática, na verdade. Ela tem de tudo, né? E pode confundir, porque existem pessoas que vão contar exatamente o que aconteceu, simplesmente o fato, e existem pessoas que vão dar as suas opiniões, Sim. os seus achismos. É que existe a diferença entre jornalista e comentarista. Isso, As exatamente. pessoas confundem. Ó, quem é jornalista Vai passar a investigativo, Vai contar o fato. Exatamente. Vai contar E quem o que é o fato. comentarista? O comentarista, ele dá a opinião dele. Exatamente. E o jornalista, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma afinidade, pelo menos, tecnicamente falando, ou eticamente falando, com a verdade. Exato. Ele tem que falar a verdade e não dar opinião. Exatamente. Né? Então, a internet é democrática, tem tudo isso. E tem gente, às vezes, que quer criticar, que quer falar, quer apontar ali hipóteses. Como eu vi, inclusive, algumas hipóteses assim. Ai, será que ela não tinha um desafeto? E Nossa, juro, gente, eu não tô inventando. Cara. Será que ela tinha um desafeto? E aí essas pessoas tinham contato com os instrutores. Nossa, tu vai longe no pensamento. Aí a pergunta é, será que ela estava grávida, o ex-namorado, ou o Mandou, namorado queria dar um Nossa, fim? Sabe, tu vai longe são no umas pensamento, né? especulações. Meu Deus São do umas céu, especulações que eu cara. falei, Que gente absurdo. do céu, como que pode A alguém... criatividade, né? A criatividade. E aí eu penso o seguinte, aí um instrutor, a pessoa tem um desafeto, pagou ali um valor para 3 instrutores matar a menina. Aí eles levantam cedo para trabalhar, colocam o uniforme, chamam um monte de gente, coloca todo mundo Vamos para matar em praça gravar. pública porque ela fez isso. Isso, coloca todo mundo para gravar. Não, primeiro saltam 40 pessoas. Isso, saltam 40 Aí pessoas. chegou a vez dela, bora. Ah, não, essa daqui eu não gostei. Essa tá selecionada. Essa daqui, Essa não vai, essa eu vou ter que jogar sem corda. essa eu vou ter que jogar sem corda. Vamos ver o que acontece. Vamos jogar sem corda para ver se voa. Tem bastante Não. gente que dá vontade de jogar Mas- sem corda, mas aqui a nossa vida cristã não deixa. né? Nós Sim. estávamos até falando Agora- antes da gente gravar aqui, conversando. Cara, como pode as pessoas não terem visto? Muita gente tinha, né? Tem pessoas que são religiosas, que são mais... podem pensar, meu, cara, só pode ser espiritual. Como que as pessoas não viram? Cegou todo mundo, deixou todo mundo Tinha muita cego. gente lá, doutora. Tinha muita gente. Gente, como que ninguém viu? Caramba. Tinha muita gente. Como que ninguém viu? Fala pra mim. Olha, eu tô É quase muito indo pra esse doido. lado espiritual, tá? Porque os instrutores serem peritos, serem negligentes, né? Não viram ali Não, a a própria corda. menina. Ok, a própria menina. A menina não viu, as pessoas que estavam filmando não Ninguém viram. viu. E Ninguém dá viu. pra ver ali várias pessoas espalhadas. É tanto que tem filmagem de vários ângulos, Aham, entendeu? Foi mais de um vídeo. E aí ninguém viu. aham. Qual Não, a resposta pra assim, isso, né? não tô atribuindo, pelo amor de Deus, tô atribuindo a culpa à menina. Mas Sim. assim, Não, nem a lógico, própria pessoa. nem Eu, se eu vou ela. fazer um esporte radical, cara, Você tá com tá medo. preso esse negócio, Sim. dá certinho, não Ó, estoura essa corda. Eu nunca pulei e não vou pular. E Mas dezenas de pessoas em volta. quando você vai numa montanha russa, quando o negócio coloca. Você não confere? Sim, na hora, com na certeza. Porque é Na a sua vida, Aquele né? kamikaze daqueles parquinhos. Exato. Quando o brinquedo tá meio esquisito, fazendo Já barulho, dá a gente já não medo? quer ir. Já dá medo. Já dá É. medo. Quando o montanha-russa passa ringindo a roda no ferro, lá, vixe, acho que eu não vou, não. Por isso que a doutora falou daquele advogado que falou de fazer o exame toxicológico. Isso. Porque, É uma meu, tese interessante a não ser é tão suscitada. normal uma pessoa aceitar, não conferir. Meu, é isso. Exatamente. Colocar a tua vida na mão de pessoas estranhas. E você nem conferir se tá tudo certo. Exatamente. Sei lá, estranho. Pra você que está assistindo, nós não estamos atribuindo a Não, culpa Sim. jamais. a moça vítima. Nós Não. estamos só fazendo uma abordagem no sentido de que, pô, parece que houve uma força espiritual para acontecer, porque dezenas de pessoas, a própria vítima que estava sujeita a fazer o esporte radical não acabou não vendo. Exato. Não vendo. 3 pessoas segurando ela não viu, todo mundo filmando, todo mundo olhando. Sim. Então, assim,
Uma coisa era, a corda muito arrebentou. A corda, o aparelho tava com problema, acabou soltando. Não, mas não tava, né? Não tinha nada. Nada. E outra, 40 pessoas saltaram, e aí colocou as aparelhagens em todo mundo, e aí só nela não colocou, ninguém viu, ninguém certificou, ela não percebeu. O pessoal que tava filmando não percebeu, só perceberam quando a menina tava lá embaixo. Só quando soltou. É muito estranho. A moça, ela era de Limeira também? Isso eu não lembro. Não tenho essa informação. Bom, doutor, estamos caminhando para os minutos finais. Sim, exatamente. Não conseguiremos continuar o assunto do início. Sim. Exato. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Foi um Sou eu bate-papo que agradeço. muito gostoso. Você viu que o tempo voou, né? A gente nem Verdade. viu o Sim, tempo passando. E eu te Poderia falei. ficar a tarde toda aqui. Dava para ficar a Sim, tarde com toda certeza. mesmo. Vai falar bastante. Doutora, deixa os seus contatos, suas redes sociais, pode falar do seu escritório, fica à vontade para fazer o seu merchan, falar um pouquinho de você, que nós temos alguns minutos ainda. Obrigado, viu, doutora, por ter Obrigado, aceitado. Imagina. Obrigado mesmo. Então, Eu quero agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade, foi muito legal. Eu já era fã do podcast, já tinha vontade de participar, né? Um dia, quem sabe, né? Estou me sentindo uma pessoa importante, tá? legal. Por ter sido convidada. O meu escritório é em Bragança. Quero deixar as minhas redes sociais, que é doutora K. Medeiros. Era o único IG disponível, gente. Camila Medeiros. Se colocar Camila Medeiros, advogada, vai encontrar. Estou à disposição também dos doutores, o que vocês precisarem ali na região de Bragança. E é isso. Isso aí, doutora. Obrigado, viu? Foi muito bom o nosso bate-papo. Falamos aqui daquele homicídio ocorrido lá em Limeira, né? Se é culposo, se é doloso, se é um dolo eventual. Exatamente. É isso aí, é uma reflexão. A gente, como criminalista, é uma reflexão que a gente Sim. faz sobre o caso, né? Uma reflexão, vamos dizer assim, bem singela, bem Sim. superficial, porque não conhecemos a fundo os autos, né? E é como a gente falou ali, né? Só para reforçar. A discussão não é se houve homicídio ou não. Que houve homicídio, a gente sabe crime que aconteceu. houve. O que precisa ser discutido é a proporcionalidade do caso, Isso da aí. ação e o resultado. Eu acho muito legal vocês, criminalistas, falam houve homicídio. Eu, como civilista, eu diria houve o resultado morte. Sim. Agora, se o resultado morte é um homicídio ou se é um suicídio, é uma outra esfera. E eu, como civilista, eu falaria dessa forma. Resultado morte existe. É homicídio ou suicídio? Será que ela queria se matar? Ou alguém queria matar ela? Ou alguém assumiu o risco de matar ela? Entendeu? Então, Sim. assim, eu, como civilista, eu não gosto muito da palavra homicídio, porque homicídio me leva e remete a alguém queria matar alguém. Sim. E se o resultado morte vai depender da investigação. Mas se a pessoa tirou a própria vida, ou, né, que é auxiliar, induzir e instigar ao suicídio também é crime. é crime. Né? O resultado é morte. Só Sim. fica aqui como civilista para os criminalistas verem que eu estou aqui para provocar vocês. Provocou muito. Isso aí. Bem, agora chega a minha parte. Quero agradecer muito a presença da doutora. Doutor, novamente, muito obrigado. E antes de a gente terminar esse podcast, eu quero notícias da Abracrim. Muito bom. Ele que sempre lembra. Nossa, Doutor, vai ter um encontro da Jovem Advocacia no dia 22 de julho, lá na Web Bragança. Vai ser um dia inteiro de palestras, né, de interação com os jovens advogados. Vem palestrantes assim, bastante conhecidos no meio. Vai ser um evento muito bom, muito legal, né? Vamos ter também evento da Comissão da Mulher, acho que eu até comentei no último podcast, sexta-feira passada, mas esse ainda não tem nada já certo, definido, mas vai ter evento voltado à mulher advogada, não só a mulher advogada criminalista, mas a mulher advogada de forma geral, tá? As nossas comissões estão crescendo cada vez mais. Doutora faz parte também, né, doutora, da Abracrim, e vai participar, inclusive, de um dos quadros. Dos quadros lá, Sim. Então, quando tá organizando, vem para mim lá o nome das pessoas que vai participar lá, dos palestrantes, o que você acha desse, o que você acha daquele. Então, assim, muitos eu não conheço, mas elas conhecem, que elas vão nos eventos, né? Sim. E aí eu tenho que dar uma garimpada, quem que é esse palestrante? Pra saber quem que é, Ele né? que bate o martelo. Tá
Tá certo. Mas vai ser bastante legal. Inclusive tem um dos palestrantes que é uma pessoa que eu já segui e eu não sabia, Quem? que é o Dr. William, né? Mas é isso aí, doutor. Boa. O que tem, assim, à vista é esse evento da Jovem Advocacia, dia 22 de julho. Como diz a doutora Thalita, save the data. Salve a data aí, gente. Salve a data. Então, Vai ser beleza, um baita evento, hein? Vai. Vai ser sim. Doutor, muito obrigado. Agradecer sempre a nossa parceria. É isso aí. Agradecer sempre aí a nossa interação. E agradecer você que ficou até aqui nesse podcast. E se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, dá aquele like, manda o link desse vídeo lá no grupo da família, no grupo dos amigos. Vamos fazer com que este podcast vá mais longe. Contamos com vocês. E não se esqueça, você também pode escutar esse podcast no Deezer ou no Spotify. É só entrar lá e buscar Jus Esperniandi. Vocês nos encontram por lá e tem muita informação. Nós estamos beirando aí a mais de 100 episódios gravados aqui no nosso podcast Jus Esperniandi. Então tá, até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Valeu, Até mais. Até mais.